vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Só isso, meu bem? Só isso. Quer dizer, só isso é maneira de falar, porque não é pouco, né? Então nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a bondade de Deus. Eu tinha uma vozinha que se chamava Emília, que por acaso é sua bisavó, por acaso é mãe da minha mãe, é sua bisavó também. E ela era bem baixinha, eu acho que ela era loira, mas ela estava sempre usando lenço, uns olhos azuis que eu nunca vi cor igual. Desconheço alguém que tenha um olho tão azul como o dela. Eu não sei se era só a cor que ela refletia ou se era aquilo que ela tinha na alma, né, que trazia uma bondade para a gente. E a minha avó, ela às vezes guardava retalhos, ia guardando, né? E aí quando você via, aquilo que parecia que não ia servir para nada, virava uma colcha, né? Quando eu estava pensando nesses 40 anos de casado, eu comecei a lembrar um pouco da minha avó, comecei a lembrar um pouco da minha mãe, da minha história, da minha vida. E são partes, são retalhos, né? Mas eu cheguei à conclusão que eu só consegui chegar onde eu cheguei porque, assim, esses retalhos foram alinhavados pela bondade de Deus. Então, a bondade de Deus é que forma todas as coisas. A bondade de Deus é que nos traz vida, esperança e vitória. Se eu quero viver a completude de alguma coisa, em qualquer situação, eu preciso alinhavar com a bondade de Deus. E nós fomos criados falando que Deus é mau, que Deus castiga, Deus vai te punir, presta atenção. Eu acho que a maioria ouvia isso, né? E não é bem assim que a Bíblia fala, né? A Bíblia fala que Deus é bom, mas Deus é justo. Então, assim, quando acontece alguma coisa, Deus foi mau ou Deus foi justo para que a gente aprenda alguma coisa? Então, em muitas coisas das nossas vidas, nós temos que mudar a concepção daquilo que pensamos. Hoje eu entrevistei muitas pessoas, né? Muitas pessoas. E foi interessante que uma delas, que foi candidata a psicóloga para trabalhar conosco, ela falou que era líder do ministério infantil da igreja em que ela trabalha. E eu falei para ela no que ela acreditava, qual que seriam as concepções de vida dela. Aí ela falou para mim: eu acredito que Deus seja bom. Eu acredito na bondade de Deus. E eu falei para ela: o que é a bondade de Deus? A bondade de Deus é o convite para a gente fazer parte do reino dele. É o convite da salvação e a certeza que nós podemos um dia morar com ele. Para mim, esse é o principal princípio da bondade de Deus. Então, e se a bondade faz parte do fruto do Espírito, nós temos que regar essa bondade e fazer crescer esse reino. Se eu conseguir chegar com 40 anos de casada, numa família abençoada, numa vida financeira próspera, existem algumas essências, algumas situações que eu sei que embasaram a minha vida para que eu pudesse chegar onde eu cheguei, para que eu pudesse chegar como eu cheguei, para que eu pudesse chegar bem onde cheguei. Não é só chegar, é chegar e chegar bem. Hoje, a Julinha vai falar um pouquinho sobre as combinações, não é? O que combina com como se vestir melhor, né?
nesse como se vestir melhor que ela vai nos passar, eu aprendi que existe um princípio espiritual de como eu me vestir antes de sair de casa. Não somente nas roupas, mas também no espírito. E Deus nos fala de Efésios 6, da armadura espiritual. Então eu tenho que sair com 6 características, 6 situações. A primeira delas, todo dia de manhã eu tenho que me vestir com a salvação. O que é isso? Aconteça o que acontecer, o primeiro ponto, eu vou vigiar, porque eu tenho salvação em Cristo. As pessoas estão nervosas. As pessoas, infelizmente, têm agido com maldade, têm concepções que são diferentes das nossas. Se uma pessoa estiver caída e a gente puder dar a mão, a gente vai estender. Se uma pessoa estiver com pressa no trânsito, eu vou dar um lugar para a pessoa passar, pode ir. E eu fico feliz porque eu ajudei. Se uma pessoa está buzinando, quer passar, passa, pode passar. Puxa vida, que legal, eu pude ajudar uma pessoa. Poxa vida, que legal, eu pude dar um sorriso, um abraço. E foi muito interessante que ontem eu estava com uma das supervisoras em frente a uma escola. Nós estávamos conversando e nós estávamos rindo. E veio um senhor, eu falava assim, meu Deus, será que é o Papai Noel? Eu só pensei, não falei, mas eu pensei, meu Deus, será que é o Papai Noel? Melhor ficar quieta. Eu acredito no Papai Noel? Eu acredito na bênção do Natal, sim, que Jesus Cristo deixou. Eu acredito. Então, meu Deus, ele deve ser o Papai Noel mesmo, mas tão parecido, tão bonitinho, ai que gracinha. E aí ele parou, olhou para mim e falou, posso te falar uma coisa? Continua fazendo isso que você faz. Isso. Sorria. Isso. Tenha brilho no olhar. Você não sabe como isso faz bem. Continua assim. Foi embora. Ele sumiu. Eu não sei se ele era gente ou não era. Ele sumiu. Mas assim, a bondade de Deus. Às vezes as pessoas não precisam de dinheiro. Precisam de um abraço. Às vezes as pessoas não precisam de riquezas. Precisam que você fale para ela, olha, estou aqui com você. Tudo vai ficar bem. Eu estou aqui. Se você precisar, eu estou aqui. Então, será que nós temos feito isso diariamente? As pessoas que estão ao nosso redor podem olhar para a gente e saber que pode contar com a gente? Saber que está tudo bem? Que nós estaremos juntos? Que está tudo certo? Então, nós temos que ter a salvação e a bondade de Deus quando a gente acorda como vestes espirituais. Nada me fará desviar dos planos de Deus para a minha vida. Salvação. Então, antes de você se arrumar, antes de pentear o cabelo, primeiro você tem que colocar na sua cabeça a salvação. E eu tenho uma meta nesse dia: continuar temente a Deus e com a minha salvação garantida. É a melhor coisa que a gente pode pôr na cabeça. Além de presilhas, de chapéus, de escovas, de pentes, de tiaras de ouro, de diamantes, seja o que for, de coroas. A principal coisa que a gente pode pedir, Senhor, nesse dia, que eu saia de casa arrumada, a salvação. E também a palavra do Senhor fala que nós temos que sair com a verdade, vestidos com a verdade. Então, a hora que você estiver colocando o seu cinto, fala, Pai, em nome de Jesus, nesse dia, eu vou sair revestido da verdade. E tudo aquilo que for mentira, palavras que venham tentar me derrubar, me colocar para baixo, pensamentos destrutivos, isso não é de Deus. Isso são mentiras. Então, por que eu ouço? Por que eu permito que entre na minha vida? A gente tem que sair vestido e revestido com a verdade do Senhor. É a principal roupa. São as armas espirituais. Outra coisa que fala da armadura é da justiça. Então a gente tem que sair falando, Senhor, que haja justiça nesse dia,
seja justa com as pessoas, como Cristo foi. E às vezes, ter bondade de Deus é falar para um funcionário: olha, você chegou atrasado ontem, você teve um motivo, eu entendi, né? Tudo bem, às vezes pode acontecer, mas é o segundo dia, e assim, isso não é bom para você, nem é bom para a sua família, nem para os seus alunos, nem para ninguém. Então, por favor, não faça mais isso. Então, assim, a justiça pode ser feita também com a forma de falar, com o jeito de falar. Então, você pode manter a bondade do Senhor, levando a justiça na sua vida, falando com bondade. E quando você sente que aquilo que está acontecendo é injusto, nós temos algumas maneiras de orar e às vezes a gente não faz uso do que a gente aprendeu. Nós temos que orar de que maneira? Existem situações do mundo espiritual que nós temos que perceber. Se tem alguma coisa que não está certa, você tem que falar: eu repreendo essa situação de injustiça que tenta se levantar contra a minha vida. Só que, além de fazer isso, a palavra do Senhor fala que quando você expulsa o mal, você não pode deixar a casa vazia. Então, isso é um princípio espiritual. Qualquer coisa que você expulse de qualquer lugar, seja demônio, sejam palavras, sejam inveja, sejam pensamentos, nós temos que colocar aquilo que a gente quer no lugar. Então, se você está repreendendo uma injustiça, você tem que falar: Senhor, que venha o teu reino, seja feita a tua vontade e que venha a tua justiça. E ainda mais, nós temos que pedir ao Senhor que aquela situação não se remonte mais nas nossas vidas. Porque às vezes a gente ora, a gente repreende, mas a gente não imagina que o mundo espiritual pode sair e pode voltar de novo. Um exemplo, eu acho que eu já falei isso, mas certo dia eles falaram: olha, o carro está quebrado. Eu falei: pode ir lá orar, porque é espiritual. E aí foram lá os pastores, um monte de pastores, 3 pastores. Eles oraram. Aí oraram, o carro pegou, o carro que estava passando na rua fez o quê? Quebrou. Aí eles voltaram e falaram: e agora, o que foi que aconteceu? Como é que vocês oraram? Sai em nome de Jesus. Certo, tudo bem. Carro seja consertado em nome de Jesus. Certo, tudo bem. Tirou a coisa ruim e colocou a coisa boa. E? Só que vocês permitiram que aquilo agisse em outro lugar. Ou que voltasse a agir no carro. Então tem que fazer as coisas direito, né? Então, a hora que tem que orar, não permita, Senhor, que essa situação se remonte. Não permita, Senhor, em nome de Jesus, que isso volte a acontecer. Não permita, Senhor, manda para os lugares determinados pelo Senhor. Então, assim, a palavra do Senhor nos ensina, só que a gente não faz prática daquilo que a gente aprende. Aí fala de novo essa situação. Outro dia, fui eu lá orar num lugar. Eu orei, eu vi uma situação, não conseguia repreender, não sabia. Aí eu falei, chamando o pastor Júlio, chamando o pastor Paulinho, chamando quem mais puder vir. Aí eles foram, oraram conosco. Aí eu tive a visão do que estava acontecendo e a coisa saiu. Não mais aconteceu. Glória a Deus. Por quê? A gente tem que orar da maneira correta. E às vezes a gente ora só em pensamento. Mas, tudo bem, muitas vezes existem situações que a gente passa aperto, que a gente fala mesmo, Jesus, 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 só em pensamento, né? E a coisa sai. Mas tem hora que o Senhor quer que a gente fale, que a gente profetize, né? Nesses tantos anos de casamento,
Algumas vezes eu falava para o Senhor: olha, o Júlio é uma bênção. Eu que tenho um problema, gente. Eu confesso que sou eu que tenho problema. Sou eu que preciso de tratamento, mas eu já estou bem melhor. Ele é uma bênção. Mas às vezes eu sempre fui de tomar a frente, fazer as coisas, resolver, pensa nisso, faz aquilo e aquilo outro. E ele, não vou cantar a música do cantor não, mas assim, no ritmo dele. Amor, vamos lá. Aí chegou uma hora que eu falava: Senhor, em nome de Jesus, eu quero ter orgulho do meu marido. Aí eu comecei a falar, profetizar. E não é que a coisa foi mudando. Então assim, a gente tem que orar, tem que falar, tem que profetizar, tem que lançar em todas as áreas das nossas vidas. Não se aquietem. Você vai ficar chorando? Só se for lágrima de Davi, de arrependimento. Mas se for lágrimas, toda hora chora, pelo amor de Deus, eu estou com você o tempo todo, estou aqui, estou esperando você falar e você só chora. Então espera um pouquinho que amanhã eu volto. Está chorando ainda? Vai falar ou não vai o que você quer? Vai profetizar ou não vai? Isso é a minha concepção, né? Vai ou não vai? Então assim, gente, faz as coisas direito, ora direito. E desanima tão rápido. Para de orar tão rápido. Tem coisa que vai ter que orar 5 anos. Vai. Tem coisa que está aprendendo faz 100 anos, você vai orar 5, é vantagem. Não é? Então precisa orar direito. Então não adianta. Salvação, fé, verdade, justiça e paz. Tem que sair todo dia, acordar e se vestir. No pé, vai pôr o sapato? Não. Vai pôr a paz no pé. Paz no pé. O que é isso? Para onde você for, a paz do Senhor vai te acompanhar. Aí acontece 1 milhão de coisas, todo mundo fervilhando, e está lá você. Está tudo bem, vamos resolver. Não é problema, como é que fala? Você lembra? Não é problema que fala. Demanda, uma demanda de trabalho, não é um problema. Então a gente não fala problema, não é problema. É uma demanda de trabalho, né? E às vezes acontece alguma coisa que aparentemente não é boa, mas como o pastor ministrou no domingo, quem não assistiu, assista, quem não ouviu, ouça, e quem já assistiu, assista de novo, e quem já ouviu, ouça de novo. Que às vezes a gente toma atitudes ruins, mas fala: caramba, que mancada que eu dei, e agora? Né? Ora para Deus, pede perdão, fala assim: Senhor, transforma a maldição em dupla honra. Ele transforma a gente. Opa, Deus é bom. Então tem que acreditar e tem que seguir em frente. Então nós temos que ser mulheres de oração. Vai acontecer. Vai acontecer. Aliás, já aconteceu no mundo físico e no mundo espiritual. É uma questão de tempo. Eu tenho a certeza, porque eu sirvo a um Deus vivo. Eu sirvo a um Deus vitorioso. Eu sirvo a Deus que a palavra dele não volta vazia. Então, o inferno, querendo ou não, vai acontecer. As pessoas, querendo ou não, vai acontecer. Então, tenha essa certeza no seu coração. E se precisar, nós estamos aqui para caminhar junto. Está dando certo. Vem aqui que a gente conversa, né, Rô? Não é assim que funciona? Então, meninas, tenham no dia a dia, todo dia que vocês acordarem, vistam-se na moda, segundo a Júlia, mas vistam-se também, principalmente, das armas espirituais: fé, bondade, salvação, justiça. Vistam-se daquilo que o Senhor fala que a gente tem que se vestir. Ele fala em Efésios 6, precisa colocar e manter essas coisas em ordem. Então, tira da versão bíblica que fala cinto, capacete, não sei o que, verdade, justiça, paz. A gente tem que todo dia de manhã decorar isso de verdade e se vestir e pedir a proteção de Deus e acreditar que a bondade de Deus vai se cumprir. Ou você tem alguma coisa para falar? Não? Nadinha de nada? Tudo bom?
vamos com a Ju agora. Vocês têm alguma pergunta? Alguma coisa para falar? Mamãe, Deus é bom com você? Deus é bom com você? Amém. Então nós vamos falar agora de outras vestes. Que além de ter vestes espirituais, nós somos mulheres do Senhor e temos que sim estar sempre lindas, né? Com um sorriso no rosto que deixa a gente mais bonita ainda. Com brilho no olhar, que ressalta. Eu fiz um rabo de cavalo em homenagem ao último culto de mulheres. Tentei colocar mais alto porque eu queria me sentir poderosa hoje para ministrar a palavra do Senhor. E deixei mais levantadinho por isso. E tentei enrolar um pouquinho para ficar mais como você ensinou da outra vez. E hoje, o que você pode falar para nós, mulheres? Hoje eu quero dar uma continuidade do que você falou. Não que a gente tenha combinado, né? Mas Deus é bom. Porque, como você falou, a gente tem que se vestir espiritualmente com estratégia. E fisicamente também a gente tem que se vestir com estratégia. Porque às vezes a gente sempre pensa. Pelo menos eu penso, né? Eu acho que toda mulher pensa. Às vezes, pelo menos, querer me vestir melhor. Quem nunca pensou? Eu acho que todo mundo já pensou. E eu também acho que todo mundo, quando pensou, a primeira resposta que o cérebro deu foi: você precisa de roupas novas. E eu tenho certeza também que todas nós temos por experiência que comprar roupas novas nem sempre soluciona o se vestir melhor. Porque muitas de nós temos o guarda-roupa lotado, abarrotado, e de vez em quando fala: eu não tenho nada para vestir. Quem nunca? Então é sobre isso, sobre ter estratégia também para se vestir fisicamente. Quando a gente compra roupa, normalmente a gente compra porque, bonita essa peça, ficou bem. Vou levar para o meu guarda-roupa lá que tem mais 1000 peças parecidas com essa. E acaba que no dia a dia isso não funciona. Porque o que eu quero trazer hoje é algumas, não tarefas, mas algumas questões que a gente tem que pensar antes de ir para as compras. Porque eu acho que é aí que a gente perde um pouco. Às vezes perde dinheiro, às vezes perde espaço em casa, perde a organização que a gente tem no nosso guarda-roupa, porque começa a ter muita coisa igual e muita coisa que não se conversa. E na hora de se vestir, a gente pega perdendo tempo. Tempo, não se sente tão bem com aquela roupa e às vezes a roupa não representa quem a gente é. Então, para levar isso bem para a prática, para vocês entenderem o que eu estou falando, eu queria que vocês pensassem em uma área da vida de vocês. Eu vou trazer aqui a área profissional, porque às vezes é mais fácil. Mas se você não trabalha, você pode pensar na sua vida como esposa, como estudante, como vó. Então, pensa aí como você se veste, no meu exemplo, profissionalmente. Pensa no que você vestiu essa semana. Agora eu queria que vocês pensassem numa pessoa, não que ela exista, mas uma ideia que vocês têm na mente. Uma pessoa que trabalha no mesmo ramo de vocês. Uma pessoa bem sucedida. Pensa aí. Como que essa pessoa se veste? Como que ela se comporta? Como que ela anda? Conseguiram imaginar, mais ou menos? Uma ideia? Agora eu queria que vocês pensassem numa comparação. Essa pessoa se veste melhor ou pior do que vocês? Ou igual? Pensa aí. Normalmente, essa pessoa que a gente meio que idealiza, ela se veste melhor. Mas se ela está no mesmo patamar que você profissionalmente, e se você é boa também no que você faz, por que tem essa diferença? Porque
às vezes, a gente se veste não pelo quem a gente é, de acordo com quem a gente é. Às vezes a gente se veste inferior a isso. E eu estou trazendo esse assunto porque muitas das vezes a gente perde oportunidades por causa da nossa aparência, da roupa que a gente veste. Às vezes a gente poderia estar frequentando outros lugares, resolvendo as situações de outras formas, mas a gente não joga no nosso time. Às vezes a gente joga contra, parece. Não é? Às vezes a gente tem que lidar com clientes que você precisa que ele confie em você. Mas às vezes você não tem a postura para dar confiança para ele. E porque na verdade tudo que a gente quer, quando a gente procura algum profissional, é que ele resolva os nossos problemas e a gente pare com a nossa procura de solução ali. Porque ninguém quer ficar procurando solução. Todo mundo quer solução, né? Rápida. Rápida. E se a gente consegue dar esse suporte para o cliente, é tão prazeroso para ele e para a gente. Às vezes, em reuniões, eu não sei como a área de vocês, mas genericamente pense nisso. Então, eu queria que vocês pensassem que antes da gente comprar uma roupa, a gente tem que entender que imagem a gente quer. Quando a gente veste uma roupa, a gente tem que se perguntar, mas eu estou me vestindo de quem? Que vestiria essa roupa? É uma pessoa que está na minha posição? É uma pessoa que mostra confiança? Que mostra o que você precisa passar? Quando a gente olha no espelho, a gente tem que pensar nisso, estrategicamente. Tanto estrategicamente, quanto antes de sair de casa, você se arrumar com a armadura do Senhor, você também tem que se arrumar com a sua armadura física. Entendeu? Porque às vezes a gente não está vestindo só um vestido, ou uma saia, ou uma calça. A gente está se vestindo com segurança, com, às vezes, aconchego para alguma pessoa, dependendo dos lugares que a gente vai, as situações que a gente frequenta. Mas eu também queria trazer isso num outro lado da moeda, que também existe. Às vezes, a gente pode falar assim, eu idealizo uma pessoa que se veste assim, mas eu não sou essa pessoa. Eu vou dar o meu exemplo, porque eu acho que vai ficar mais claro. Há uns anos atrás, eu me sentia muito insegura. Eu era tímida, muito tímida, e eu tinha muitos medos. Talvez pela idade, enfim, mas eu acredito que mais do que idade era um pouco de personalidade. E eu não gostava disso. E quem eu era, eu não poderia me vestir de acordo com quem eu era. Senão eu já estava no meio do fundo do poço. Se eu me vestisse como eu era, eu ia me esfriar mais lá, entende? Então, se você estiver nessa situação, porque nessa situação eu me sentia pequena. Talvez você se sinta assim, né? Você, saúde. Então, quando acontece essa situação que você não consegue se vestir do jeito que você é, porque você não se sente bem, eu vou dar a estratégia que eu usei em mim, e que funcionou, e que eu sempre uso na consultoria. Você precisa se vestir como a pessoa que você quer se tornar. Então, eu sabia claramente como se vestiria uma pessoa que falava em público, uma pessoa que tinha segurança em falar, uma pessoa que poderia passar credibilidade. Aquela pessoa com certeza não se vestiria com roupas básicas, porque as roupas básicas normalmente mostram uma pessoa que não quer ser percebida. E quem está falando em público quer ser percebido, quer ser notado. Então eu sabia que do ponto A que eu estava ao ponto B que eu queria chegar, era um caminho, mas eu tinha que me vestir como ponto B, aquilo que eu queria, aquilo que eu almejava. Porque se eu tinha uma estratégia, a estratégia era clara. Eu precisava me vestir para aquela situação, não para que eu estava. Então, se eu usasse a estratégia todos os dias, sistematicamente, com consistência, a psicologia explica, em algum lugar lá. Depois, um dia vai estar aqui. A gente
vai se vendo no espelho, se vendo, e daqui a pouco a gente acredita no que a gente vê. Daqui a pouco aquilo que era tão distante, mas até que não é tão, até que dá. Vamos tentar? A imagem, ela é um gatilho muito forte. Ela te dá um gás para você se enxerga, você começa a acreditar e você começa a se comportar e aí vai indo. Então, isso eu estou falando de uma área profissional, mas a estratégia, ela não é só para a área profissional, ela é para todas as áreas. Eu vou dar um outro exemplo de mim, já que eu estou me expondo assim, né, de graça, que eu acho que vocês podem se identificar. Uma área assim, bem da vida comum da mulher. Eu sou muito bem resolvida comigo. Sim, em várias áreas. Eu acho que eu sou muito assim, desenvolvida. Enfim, sou satisfeita. Mas tem uma área que naturalmente, que não é natural pra mim, na verdade. Eu não me sinto uma pessoa muito sexy. Me sinto bonita, mas isso aqui não é da minha personalidade, assim, ser muito. E faz parte da vida da mulher. E agora, né, que eu casei e tudo mais, eu tenho estratégia para isso também. E sim, tem estratégia para tudo. Então, a minha estratégia é que meus pijamas são 90% camisola. Por quê? Porque eu não me sinto sexy, mas eu tenho que me vestir como uma pessoa que é. Porque se a gente se veste e a gente vai se vendo no espelho todo dia, daqui a pouco a gente se torna. Entendeu? Então, é isso. Se vocês conseguirem extrair um pouco de parar de comprar por comprar, mas tentar entender por que você veste aquelas roupas, por que comprar aquela outra roupa, aonde é que essa roupa vai te levar, o que ela está comunicando, já é assim, uma mudança drástica. Porque se você compra com estratégia, você vai começar a montar outro guarda-roupa. Porque as peças vão ter algo estratégico para você, não vai ficar perdido. Porque se você compra as coisas assim na alucinação, que é bonito e tudo mais, o resultado é o guarda-roupa que não combina com nada. Mas se você tem estratégia lá no começo, o resultado final é muito mais natural de ver. É isso. E assim, o que eu acho bem legal que a gente está falando, vai fazer para não ter. Assim, alguma também situação que você se sinta desconfortável, o que eu faço? De Deus falar, meu Deus, de misericórdia dessa pastora, ela não sabe. Eu acho que minha pele não está muito boa. Eu falo, Deus, em nome de Jesus, dá uma melhoradinha aqui, olha, dá umas coisinhas assim, dá para ver. Ô Senhor, dá para dar uma ajudadinha. Deus, eu vou ministrar hoje, que roupa que eu ponho, Senhor? Assim, oh Deus, eu preciso emagrecer, não estou conseguindo, me ajuda. Gente, Deus ajuda, Deus é bom. Então, assim, às vezes fala, mas vai pedir isso para Deus? Eu peço. Peçam tudo, gente. Ai, Deus, eu posso não ser tão bonita, mas eu quero que meu marido me olhe e faça. Uau! Vai fazer, pode ter certeza. Então, assim, precisa, sim, se programar e pedir a tudo ao Senhor. Ora, fala, Senhor, eu quero ficar mais bonita. Senhor, eu quero ficar mais arrumada. Senhor, que roupa que eu ponho hoje e agora? Né? Então, assim, falem com Deus. Falem com Deus. As coisas grandes, as coisas pequenas, eu tenho certeza que tudo Ele vai dando estratégia. Ele vai colocando a mão. Eles estão lá em cima falando sobre vida financeira. Então, para se ter uma vida financeira, eu sempre fui de trabalhar bastante, mas eu sempre fui bem econômica. Então, eu tinha um propósito de vida. Quer comprar a sua casa? Né? Então, o que eu ganhava, eu vou comprar o sapato. Falei, não, isso aí são 5, 10, 15, 20, 50 tijolos.
vai guardar o dinheiro. Aí estava passando lá no shopping. Uau, que sapato maravilhoso, é a minha cara, Não, 2 sacos de cimento. Dinheiro, vou guardar. Então assim, eu fazia isso várias vezes. Vamos jantar fora? Hoje não. Hoje eu vou comprar uma torneira, vai para a poupança. É lógico que eu me permitia ser feliz, mas tem tanto jeito de ser feliz e aproveitar a vida que às vezes não precisa gastar, né? Então eu fazia isso sim. Eu tentava ser econômica e eu tinha um objetivo de vida, aquilo que eu queria alcançar. Demorou 5 anos, 10 anos, mas um dia chega. Só se a gente não tiver o propósito e não tiver a ação, não vai chegar nunca. Não vai ter? Nunca. Né? Mas tanto a gente precisa, como mulher, ter também estratégias de vida para que a gente possa ter uma vida em paz, uma vida segura. E, Ju, posso fazer uma pergunta? A tia ora para Deus para melhorar a pele, emagrecer, melhorar o cabelo. Deus, dá uma caprichada, por favor. Eu faço isso sim, né? Sem peso na consciência. Que roupa que eu ponho? Deus ajuda aqui, né? Eu faço isso. Ju, se você tiver uma pergunta, pode fazer. Mas assim, existem algumas coisas que eu concordo que não ficam bem. Mas assim, depois de uma idade, depois dos 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, posso parar? Tá bom. 120, tem 30, continua, 140, 150. Tá bom, então. Se é com Deus, tem que ser com saúde. Assim, o que pode, o que não deve, tem alguma questão que realmente não fica bem? Ou depende de cada uma, aquilo que fica bem para cada pessoa? Você poderia falar um pouquinho? Eu acho que vai depender muito do tipo de corpo da pessoa, de como ela tá, e muito da personalidade dela. Porque tem mulheres que seguram algumas coisas e outras coisas não. Fala de mim até. Eu não me visto muito como as pessoas da minha idade. Eu me visto um pouco mais séria. E pra mim, se eu vou colocar uma roupa que muitas das meninas da minha idade usam, eu não vou me sentir bem. Eu vou me sentir super, sei lá, exposta muitas das vezes. Não vai encaixar comigo. Isso acontece com uma pessoa mais velha também. Às vezes a personalidade dela é muito mais energética e tudo mais, e ela consegue usar coisas que outras não. E é que depende muito, assim, eu acho que é bom senso. Eu não acho que uma mulher mais velha pode ficar bem com mini shorts. Mas eu também acho que na minha idade eu também não fico bem com mini shorts. Eu acho que ninguém fica. Então, eu acredito muito que é um bom senso que vai determinar. Por exemplo, que falam muito, mulher mais velha não pode ter cabelo comprido. Eu acho que isso não pode tem... Pode no seu cabelo, porque o meu não vou cortar. Não tem uma resposta certa. Porque vai depender muito do rosto, da estrutura corporal da pessoa. Por exemplo, eu sou nova, eu tenho 28 anos, e se eu for deixar o cabelo muito comprido, eu sei que não vai ficar bonito. Mas uma mulher mais velha, a minha mãe, ela fica bem de cabelo comprido. Entendeu? Não é muito da idade, mas é sim da conjuntura. É o tamanho do rosto, o tamanho do corpo. Porque às vezes uma pessoa muito mais velha, às vezes se ela for muito larga e tudo mais, e ela tiver um cabelo muito curto, não vai ficar bom também, vai aumentar. Então, entendi que cada pessoa é uma pessoa e tem que ser trabalhado naquilo
em que ela já é, não tem uma programação, assim, que... Mas, assim, É bom falar para até bem se sentir confiante, né? E nós temos o direito A gente tem o direito de ser quem nós somos e ter segurança. Lógico, a gente pode aceitar a opinião. Mas se a Júlia falar para mim, tia, talvez se você cortar o cabelo assim não vai ficar legal. Se ela falar, eu vou pensar. Né? Mas também eu posso, eu tenho o direito de escolher aquilo que eu gosto em mim. Né? Independente do que as pessoas pensam, independente da moda, independente de qualquer situação. Então, eu tenho que me valorizar. Né? Eu tenho que me enxergar e me gostar daquela forma. Né? Então, acho que fica tudo bem. Isso a gente escuta muito. A mulher não pode ter isso, não pode ter filho, não pode ter aquilo outro. Né? Então, não é bem assim. Né? Eu acho que uma ideia que dá para ter. Por exemplo, eu falei que eu não me sinto tão sexy. Como eu não me sinto assim, eu não seguro uma roupa tão sexy. Mas você já tem esse ar mais. Então você segura muito mais fácil do que eu. Entende? Não estou falando uma coisa vulgar, não. Um ar mais sensual. Você segura muito mais fácil com a sua idade do que eu na minha. Por causa da questão de personalidade mesmo. A gente tem que entender o que combina com cada um. Né? Acho que esse é o ponto. Entender quem você é. E assim, o que ela falou assim, é verdade. Às vezes eu tenho que usar alguma roupa que não marca tanto o corpo, que disfarça um pouco o corpo, porque eu sei que eu sou pastora, eu sei que eu convivo com muitos homens, eu sei muitas coisas. Então, às vezes a gente tem que ter um cuidado. Apesar de querer vestir algumas coisas, eu me preservo por conta disso. Então, a gente também tem que ter o bom senso em relação a isso. Eu posso usar uma mini saia mais curta? Eu não posso, eu tenho a perna grossa. Vai chamar atenção? Vai chamar atenção. Então, assim, eu tomo cuidado e uso um pouquinho mais comprida. A gente tem coisas que a gente tem que tomar cuidado. Que mesmo uma roupa mais larga, marca. E as pessoas, né? Então, você tem que tomar cuidado. Então, tem que ser, acho que, mesmo bom senso. E se a gente quer ser respeitado lógico, pela forma que a gente veste, a pessoa vai saber que você é uma mulher bonita, que é uma mulher que se veste bem e que exige respeito. Porque você está vestido de uma forma que não você não vai tolerar algumas coisas. Então, para a gente, nós que somos cristãs, a gente tem que tomar um cuidado. Porque normalmente os homens já excedem o que pode e o que não pode. A gente não dando confiança, eles já fazem isso, né? Muitos deles. Então, se a gente der uma oportunidade, então a gente tem que se preservar, tomar cuidado, bastante cuidado. A nossa imagem, o nosso comportamento modela o comportamento do outro também. As pessoas, elas dão aquela segurada para determinadas pessoas e extravasam em outras, porque a forma que a gente se comporta e que a gente está comunicando. A gente comunica o que a gente quer da outra pessoa também. Então, é bem interessante. E tem um local que toda segunda-feira nós temos reuniões. E assim, aí eu vou durante a semana também no local, passo uma hora, passo outra hora, mas às segundas-feiras está todo mundo muito bem arrumado. Né? A mulherada vai mais chica só, todo mundo bonito, os homens todo mundo arrumado. Aí no dia a dia não, mas é o dia que nós estamos lá fazendo a reunião. Então, elas se permitem estarem mais arrumadas. E é isso sim, a gente é agente de transformação no outro. Quando a gente age como exemplo, na bondade, o jeito de tratar, o jeito de conversar, a sabedoria do Senhor, os aconselhamentos, as roupas, a gente acaba sendo referência. E as pessoas falam assim, meu Deus, como que ela consegue? O que tem será, né? Não tem nada lá muito. Essa foi boa. Não tem nada lá, só Dani. Então, assim, a gente faz essa referência. E a mesma coisa para o nosso marido. A gente não pode ficar de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer maneira.
Não é porque tem 40 anos de casado, 50 anos de casado, que eu vou me descuidar, né? Por ele, por mim. Porque eu gosto quando ele me olha diferente. Eu gosto quando ele me elogia. Eu gosto quando o olho dele brilha. Eu gosto quando ele canta italiano para mim, né? Então, assim, faz bem, né? Faz bem. A gente se sente bem melhor. Então, meninas, vamos alinhar a nossa vida com essa bondade de Deus. E ser exemplo, porque, assim, às vezes, as pessoas querem que as pessoas aceitem Cristo com palavras, com imposições, com questões que são verdadeiras, que são princípios espirituais. Só que às vezes não é assim que funciona. Funciona sendo exemplo. Funciona plantando a semente. Funciona que as pessoas olhem para você e falam: eu não sei, tem alguma coisa. Você esse aqui? Não, você não, também não. Alguma coisa. Então, esse alguma coisa evangeliza. Esse alguma coisa faz a diferença dentro de casa. Esse alguma coisa, que é a bondade de Deus, o fruto que está em nós, faz a diferença e traz transformações. E faz com que a gente seja bem-sucedida na vida financeira, na educação dos filhos, no trabalho, com o marido. É possível? Fala mais baixo. Para de gritar. Para de se movimentar bruscamente. Vai falando bravo. Para. Parece que não, mas cansa. Chega no final do dia, está todo mundo cansado. Calma. Movimentos mais leves. Gente, ser mulher é maravilhoso. Maravilhoso. Nós somos delicadas. A gente consegue as coisas falando baixo. A gente consegue as coisas com delicadeza. Não precisa ser brigando, xingando. Não. A forma é outra. A maneira é outra. Então, assim, sejamos mulheres cheias do Espírito Santo de Deus, da bondade de Deus, que inspiram outras mulheres. Que sejam referência para outras mulheres. Que possamos mesmo trazer o crescimento do reino do Senhor para as nossas vidas, a nossa casa e a nossa família. E ter a certeza que tudo vai bem, porque Deus é bom. Tá bom? Alguma pergunta? Olá, vou pedir para vocês uma situação que me marcou muito. Eu fui trabalhar, de repente me deu vontade de trabalhar. Fui trabalhar, a Ana estava com 10 anos na época. Eu vou trabalhar. E fui. E eu fui trabalhar no call center. As meninas são qualquer coisa, tudo. E eu cheguei lá, gozando. Cheguei gozando de carro. Eu fui trabalhar no call center. Eu tinha carro, deixei meu carro no estacionamento, saí do carro toda bonitinha. E trabalhei um mês. E eu chegava na central e o pessoal ficava em silêncio. Acabou o falatório, o pessoal ficava assim, parecia que eu estava incomodando, né? E eu falava assim, cara, eu vou ser supervisora nesse lugar, né? Eu não queria ser só atendente. Então lá, o tempo passou, um dia a moça chegou, sentou do meu lado e falou assim, você é atendente? Eu falei, sou. Você é atendente mesmo? Eu falei, sou. Cara, a gente ficou aqui um mês achando que você era supervisora, que você era X9. Aí, então, assim, eu vou ser Rosana onde eu for. Eu tenho aquele bom senso e eu não preciso sentar do lado do meu amigo de trabalho, do meu amigo de faculdade, de escola, e encher a cabeça dele de coisas. Olha, não,
aí eu aproveito a deixa, tenho mesmo, tenho Jesus. Quer conhecer? Né? E o meu jeito de se vestir, o meu jeito de me comportar, fala de Jesus. Né? Nós somos realmente agentes de transformação. Onde a gente chega, a gente precisa fazer a diferença. Se você não estiver fazendo a diferença onde você está, algo de errado não está certo. E tem alguma pergunta? Uma pergunta para falar da Dentro da psicologia, a gente fala muito da teoria da afetividade, que é a teoria de Henri Vallon. Então, assim, a beleza, o comportamento, a forma de olhar nos afetam. E muitas vezes a gente acaba sendo resistente e não sabe o porquê. Porque é a afetividade, as coisas nos afetam. A maneira como a gente se veste nos afeta. Então a gente precisa tomar cuidado sim e afeta o outro. Se você tem o desejo de galgar outras situações, sejam profissionais, seja na sua casa, na sua família, você precisa se vestir e se comportar de acordo com aquilo que Deus nos fala. Certo? Você encerra, meu amor? Queridas, que Deus abençoe vocês grandemente. Sei que o dia foi assim, uma loucura hoje para muitas. Para a mulher é uma loucura, né? Um dia corrido, um dia puxado, a gente faz tanta coisa. E olha nós aqui, né? Ouvindo aquilo, a melhor parte, aquilo que Deus preparou, aquilo que Deus reservou para as nossas vidas. Muito obrigada pela presença de vocês. Feche teus olhos. Vamos agradecer ao Senhor por esses momentos. Pai, nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, por essa oportunidade de nós estarmos aqui na tua casa, para viver, Senhor, viver a tua verdade, para entender a tua bondade, Pai. Muito obrigado, porque nós vamos sair daqui cheios da tua palavra, cheios da tua bondade, Senhor. Muito obrigada, Pai. Muito obrigado pelos teus ensinamentos, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez nesta noite. Nós temos certeza que vai marcar as nossas vidas, vai marcar a nossa história a partir daqui. Senhor, eu te louvo, te agradeço, Pai, por todas as mulheres que vieram aqui nesta noite, pelos homens, Senhor, que vieram. Que, assim, Senhor, que nós possamos sair daqui impactados com estas palavras, Pai. Em nome de Jesus, nos leve em paz, nos leve em segurança, Senhor. Eu te louvo e te agradeço pelas tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém.